Olá, boa noite. Oi, oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Raquel, Dani, Val, boa noite. Lari, legal vocês entrando aí. Vou falando um pouquinho do nosso tema, até todas as pessoas serem notificadas que a live já começou. E hoje é um tema para mim muito especial, porque eu amo falar sobre copinhos, né, sobre autonomia e principalmente essa autonomia. Oi, Camila, boa noite. Camila Nutri, bem-vinda. E sobre essa autonomia que a gente muitas vezes esquece dela, né? Que é essa primeira autonomia da criança, no tomar os líquidos, no tomar o leite, né? Às vezes a mãe não consegue amamentar por algum período, por uma fase, e aí acaba introduzindo uma mamadeira, e tudo poderia ser resolvido com o uso do copinho. Então, essa primeira autonomia da criança, do bebê, né? Não é nem criança, é bebê, ela é muito importante, a gente não pode deixar perder essa fase. E muitas vezes a gente observa que crianças maiores de 2, 3 anos ainda não têm o controle, não sabem usar os copos ainda, porque não foi permitido ou usa o copo somente de canudo, de bico, né? Então, essa primeira autonomia da criança, ela é importantíssima, que a gente olhe para ela e aproveite, porque o bebê ele tá ali tão pronto para aprender tudo, né? E a gente acaba muitas vezes preocupando com enxoval, com coisas desnecessárias e quase sempre a gente tem tudo que a gente precisa dentro de casa, né? Para dar autonomia e para não acontecer a confusão de bicos, que acontece bastante, né? Entre mamadeiras e aí o bebê não quer mais mamar o leite no seio. Então é isso, eu vou convidar aqui a minha convidada, hoje a Dani. A Dani participou com a gente da formação do Believe. É mãe, tem uma história incrível. E agora, nesse mês de agosto, ela me mandou um vídeo da filhinha dela, da Antonella, tomando na escolinha, né, no berçário, tomando leite no copo. Então, eu achei o vídeo incrível e aí hoje eu falei, vou convidá-la para participar aqui com a gente e para contar a história dela, né, de apoio da pediatra, de como foi para a filhinha dela tomar no copo e levar para a escola isso, porque a gente não vê isso, né, nas escolas. Eu sei que a escola super apoiou ela e foi, né, importantíssimo. Então, deixa eu convidar a Dani. Já estou enviando o convite. Ó, a escola está aqui, a Escola Aroeira. Bem-vindos da escola. E é tão importante esse papel da escola, né, nesse momento, no berçário. Eu falo escola porque eu estou viciada na palavra escola, porque a minha filha já está na escola, e, então, enfim, já passou dessa fase. Mas é no berçário, é tão importante esse apoio, porque quando a mãe volta ao trabalho, ela precisa desse apoio. E essa rede de apoio, muitas vezes a gente acha que ela está só dentro da nossa casa, que é o marido, a mãe, né? Não, essa rede de apoio ela é a escola, ela começa pelo berçário, né? Ela começa também pelos professores. Então, quando a escola entende isso, quando a escola apoia essa mãe que quer continuar a amamentação, esse apoio vai longe. A Dani acho que não recebeu o convite. Deixa eu mandar de novo. Dani, te enviei novamente o convite. Enquanto isso, entrando pessoas incríveis aqui, Karine, Jordana, sejam bem-vindas. Karine Nutri. Muita gente legal aqui, que eu tenho muito carinho e admiração. Vamos ver se a Dani recebe o convite agora. Se a Dani não receber agora, eu tento novamente, mas eu já vou falando para vocês da questão do copo. Eu trouxe aqui alguns modelos assim de copos e colheres, porque eu sei que Dani está falando que está aí.
Dani, para mim tá dando que... Ah, Aí. apareceu! Oi, Dani! Tudo Oi, bom? tudo bem, e você? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Que bom estar aqui com você. Eu estou tão feliz que você está aqui comigo. Eu estava aqui te apresentando, mas eu vou deixar você apresentar um pouquinho a história de vocês, para a gente conversando e depois eu vou mostrar os Tá copos, bom, enfim. Mas a história é muito boa. E todo mundo merece que conhecer, e as bom. mães que estão passando por esse momento, e os profissionais que orientam essas mães são tão importantes nesse momento, e a escola que recebe, né, o berçário que recebe as Verdade. famílias. Se a gente junta essa comunidade, todo mundo aí junto, é aumentação Sim, prolongada, com certeza, é verdade. autonomia, né, que vai para a vida toda. Então, seja Sim. bem-vinda e apresente para a gente. Obrigada, boa noite. Estou super feliz também de estar aqui. Estou bem mãe real, né? Com o cabelo molhado, que cheguei do trabalho agora. Então, eu fiquei super feliz com o convite. Não sou profissional da área, mas eu topei justamente porque eu acho importante a gente ter uma conversa entre mães, assim, né? E contar como foi, pelo menos na minha experiência. Agora a Antonella está com 2 anos e 2 meses, então é essa história que eu tenho aí relacionada à amamentação e esse processo aí de autonomia, de conhecimento mesmo, que acho que a gente tem que buscar. A maternidade me mostrou que eu preciso estudar para ser mãe também, né? Então, obrigada pelo convite. Estou acompanhada dos meus parceiros aqui, maravilhosos. Copinho e o vidro, que eu armazenava o leite, que agora eu já não armazeno mais, mas são os meus dois parceiros e acho que toda mãe aí pode contar com esses dois aliados aqui, além da rede de apoio que você comentou. Você vê que não precisa de muito investimento, né? Um vidro e um copinho. Então, a gente realmente, na primeira gestação, compra um monte de coisa e usa só 2 itens, assim. E aí a gente consegue manter a amamentação, né? Então, isso é minha parceria está aqui também. Ai, que Bom, você pediu para me apresentar, né? Então, eu sou mãe, trabalho com educação, mas não educação infantil. E a Antonella tem 2 anos e 2 meses, então minha profissão mais atual, minha atuação mais forte agora é ser mãe. Então, a maternidade é o que eu tenho vivenciado com mais intensidade nesse momento. E vamos lá contar já o processo? Vamos, conta pra gente, porque eu tenho certeza que as mães que estão aqui querem saber como é que foi para você. Uhum, Tá, tá. teve a licença maternidade e Uhum, aí uhum, chegou o momento de voltar ao sim, trabalho. tá. Como que foi isso para você? Como que você recebeu Uhum, tudo isso? E as sim. suas dúvidas quanto voltar ao berçário? Como que você ia fazer? Me conta, conta pra Tá gente. bom. Acho que é legal, um pouquinho antes da volta ao trabalho, a gente tem a fase inicial da amamentação, né? Eu brinco que eu colocava metas possíveis, assim, de serem atingidas. Então, a primeira delas era conseguir amamentar. Isso tinha muito forte em mim, assim, desde a gestação. Era um desejo. E aí, o primeiro desafio. Não é simples, né? Não é, hoje é super natural, mas, e a gente esquece mesmo como foi. Mas hoje, fazendo um exercício de rememorar todas essas fases, esse primeiro momento, assim, de acreditar que a gente pode, é muito importante, porque a gente vai criando essa relação com a confiança, acho que desde a gestação e esse primeiro momento com a amamentação, né? Então, a confiança não é automática, acho que a gente vai construindo, né? É um processo. Então, os 3 primeiros meses, super difícil, não é aquela coisa bonita das fotos de hoje, né? Então, com ductos entupidos, com muita dor, mas com a livre demanda me ajudando a ganhar confiança e a conseguir ter essa produção, e enfim. Então, a livre demanda acabou me ajudando no momento de maior dificuldade, porque acho que a Antonella foi uma parceira em me ajudar nesse processo mesmo da amamentação. Então, depois de estabilizado, falei, bom, consegui a primeira meta, que era amamentar. Então, contei com a ajuda dos profissionais de saúde do hospital, assim, acho que é um profissional que normalmente a gente não fala, mas auxiliares de enfermagem me ajudaram demais com todos os tipos de pegas e posições. Então, assim, é uma gratidão eterna que eu tenho, são os auxiliares de enfermagem, que acho que eles podem ajudar muito as mães, assim, desde a da maternidade. E depois o processo com os médicos que eu fui encontrando, né? Como eu comentei lá na formação, eu fui trocando de pediatra até achar a minha pediatra aí do coração, que foi lá com 7 meses, com 6 meses para 7,
Mas, enfim, nesse processo de mais dor, aí eram outros médicos que estavam comigo, mas deu certo. Então, depois a segunda meta era 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Aí falei, nossa, e agora? Tem a volta ao trabalho no meio desse caminho, porque eu tenho 4 meses, tinha um mês de férias. E aí falei, bom, vamos colocar como meta voltar ao trabalho e continuar amamentando. Então essa foi a outra meta que eu pensei. Aí esse processo de busca de informação mesmo, como armazenar o leite adequadamente. Então primeiro eu fui para o potinho de plástico, depois a pediatra me orientou que o vidro é o mais indicado, e a gente vai aprendendo. E eu fiz um estoque de 15 dias, para os 15 dias iniciais, que é o que pode deixar na geladeira que a gente tem em casa, né? A gente não tem um freezer, ultra congelador, enfim. Então, fiz lá o estoque para 15 dias. E aí, a minha rede de apoio, que ia ficar com a Antonella as 2 primeiras semanas de volta ao trabalho, não se sentia confiante em usar o copo. Então, isso também é legal da gente contar. A gente vivenciou a experiência da mamadeira. Porque assim, eu ia voltar ao trabalho, eu precisava de pessoas que olhassem ela, e aí não dá para você obrigar as pessoas, porque elas já estão te ajudando com a criança, né? E aí, se o adulto que está com a criança não se sente confortável, vai ser difícil esse processo para a criança também, né? Então, e felizmente eu tenho uma vizinha maravilhosa, um marido maravilhoso que me ajudou nessa fase, mas eles se sentiam mais seguros com a mamadeira. E a gente deu a mamadeira inicialmente. E aí depois veio a fase da escola. Então, com 6 meses, ela foi para a escola. E aí, quando ela entrou na escola, a gente, primeira semana, seguiu o mesmo modus operandi de mandar a mamadeira. Mas aí a gente começou a perceber o volume que ela tomava, que era muito diferente, né? Do copinho para a mamadeira. E aí, em parceria com a escola, e aí eu já tinha encontrado essa pediatra maravilhosa, que está com a gente até hoje, ela comentou com a gente sobre o copo. E aí, vamos tentar? O que vocês acham da gente tentar? E aí eu tive que contar realmente com a parceria do berçário, né? E eles são profissionais também que estimulam muito a autonomia, a confiança da criança e toparam, assim, de cara esse desafio. E foi maravilhoso quando eu recebi aquele vídeo no trabalho, né? Acho que toda mãe fica com o coração apertado de imaginar que pode desmamar o bebê em função desse processo. E aí eles falaram, ó, Dani, vamos tirar a mamadeira, não vamos introduzir chupeta. Então isso foi uma decisão bem difícil, porque a gente sabe que são mecanismos que nos ajudam e parece que acalmam as crianças, né? A mamadeira é mais fácil, porque ele não faz força, então toma sem fazer nenhum esforço mesmo. A chupeta também acalma na hora de dormir, já que eu fiquei os 4 meses com ela no peito, sentada direto, e ela acostumada a dormir no peito. E a gente, né, coletivamente, assim, isso é muito importante, a rede de apoio realmente ela se estabelece nesse coletivo. E aí tomamos essa decisão e confiamos. E aí foi aquele, né, aquele processo lindo dela no copo, e aí a gente fala assim, nossa, parece que é automático, e a criança mostra que ela pode, né, então foi incrível, e aí fomos até 1 ano e 6 meses, ordenhando e mandando leite para a escola. Então, enquanto escola foi 1 ano, né? Ela tinha 6 meses, aí total de 1 ano e meio, ordenhando e mandando leite todos os dias. As porções foram sendo redimensionadas, né? No começo tinha que mandar 6, 7 vidros de leite, nem eu acredito que dava para fazer isso. E depois, no final, já estávamos mandando 2, depois 1, e até que eles escreviam na agenda, hoje não quis, hoje tomou só um pouquinho, e eu ficava toda arrasada, mas era o processo, né? Natural, porque ela já come de tudo. E também então, tem o início, né, Dani, que há um desperdício, né, mesmo, assim, copinho, e até pegar o jeito, é comum, e às vezes é nesse início que as pessoas acabam desistindo, né, falam, não, tá derramando, tal, é comum derramar, é comum a gente até pegar o jeito, porque eles sabem beber, né, é incrível, a gente fala um copinho e eles vão igual gatinho. Gatinho. Sim. Conseguem tomar, mas no início pode ter um pouco de desperdício mesmo. Acho que uma coisa que dá muito medo, né, Carmen, que eu sentia das pessoas era do engasgo, né, e assim, as pessoas acham que vai engasgar com o copo, aí eu pensava assim, nossa, e eu vejo tanta criança deitada sozinha com a mamadeira,
me dá a sensação de maior risco de engasgo do que o próprio copinho, que tem um adulto nessa fase, né, dos 6 meses ainda ajudando. E é real o seu medo, e é o real medo das pessoas com relação ao engasgo. É real você pensar que com a mamadeira engasga mais. Por quê? Uhum. Com o copo, a criança ela tem mais controle do que está na boca dela. Então, Sim. na nossa cultura, a gente não tem o hábito de copo, Uhum. né? Para o bebê, causa estranheza ainda. Mas a criança, o bebezinho, logo, né? Não, claro, não nessa fase que a gente está falando de recém-nascido, muito pequenininho, mas logo com 6 meses você vê que ele tem controle, já leva, né? Já está em casa, já apoia e já quer pegar naquele copo. Uhum. Quando tem controle do que vai na boca, o engasgo é até menor, a É chance de verdade. engasgo é até menor. Mas me conta aqui, quando você estava com os ductos entupidos e tudo, você teve orientação para usar o copinho ou não? Não, nenhuma orientação antes? Nessa fase, não. Dos 3 meses, não. Eu tive que ir na ginecologista e fazer a desobstrução com agulha mesmo, para desobstruir esses canais. E a orientação era de realmente estimular que ela tomasse mais, mesmo deixasse ela em livre demanda, e foi isso que me ajudou mesmo. Mas é desafiador. Eu tive vários momentos de falar, né, pro meu marido, toma, que eu não vou dar conta disso. Aí você respira, né, e volta de novo aí pro centro e tenta novamente. Então, acho que tem essa questão mesmo da gente acreditar que a gente também é capaz, porque a gente fala tanto da criança, né, de que a gente tem que acreditar nele, confiar nele, mas muitas vezes a falta de confiança está na gente. A gente também tem que acreditar, né? E claro, não é um mar de rosas, é muito importante a gente falar que tem uma fase muito difícil, que hoje é engraçado porque a gente fala assim, nossa, eu nem lembro quanto doía, como era, né? Hoje é tão natural, mas é uma fase delicada e aí, assim, eu sou hoje uma ativista da amamentação, é muito engraçado, a gente fica até chata, né? Porque a gente, quando encontra algum parceiro no trabalho, eu tive outras colegas no trabalho que depois estavam voltando, e aí você vira alguém que pode encorajar um colega, então tinha essa questão de apoiar outras pessoas, né? Elas acreditarem também. E é maravilhoso isso, porque você pega isso e leva para a vida, né? E quer falar para outras pessoas, contar a sua experiência. E é isso que a gente sempre fala do Instituto Believe, essa força que nós temos, né? Que todos nós temos, independente se é profissional, se não, se trabalha com criança ou não. Você tem a sua história, a sua experiência, que é tão importante para outras pessoas. E essa sua vontade, essa sua vontade de falar do tema, de encorajar outras pessoas, ela é capaz de mudar a vida de outra pessoa, o olhar sobre a amamentação, né? E isso é lindo, eu fico encantada com isso, com o poder que nós mães temos, Com pais certeza. também, sei que seu marido sempre com você. Então, Sim. assim, a gente muda o olhar e é muito bacana transmitir essa mensagem, né? Da amamentação, da autonomia, de olhar para os nossos filhos, ver que é possível, né? Eu me pego muito também, Dani, da mesma forma que você, porque não era no início eu pensava, eu não vou trabalhar com isso, né? Imagina. Mas despertou isso em mim com o tempo, em ver a autonomia das meninas, em ver eu poderia ajudar outras famílias também, né? Com relação à autonomia, alimentação e tudo isso. Não foi um caso pensado. Mas a gente se maravilha tanto que a gente quer passar essa mensagem para outras pessoas. A gente se sente até na obrigação, né? Porque como você já vivenciou essas dificuldades, você olha para essa outra mãe e você quer mostrar para ela que é possível e você vai buscando ferramentas. E quando você já encontra as ferramentas, né? Eu fui criando mecanismos. Então, assim, levava a mochila para o trabalho, a bomba elétrica, que eu escolhi essa ferramenta por otimizar o meu tempo, que era algo que eu precisava. Tem a parceria dos colegas de trabalho, porque eu tinha que me ausentar da minha mesa, me ausentar de reuniões, às vezes estava em outra cidade e carregava a mochila com a bomba lá dentro, tirava o leite, colocava no potinho, colocava numa geladeira lá do trabalho. Então, gente, por favor, não abra esse potinho, né? Até virou motivo de piada, mas depois as pessoas começaram a se inspirar e a ter outros movimentos, de você começar a ver mais leites lá dentro da geladeira do trabalho, e aí
quando engravida um no trabalho, engravida várias, né? E aí Aí volta todo mundo. E aí comecei a ver na geladeira, além do meu nome, né? O nome da Antonella, que eu colocava nomes de outras crianças, né? Então, isso é muito legal. foi incrível, porque aí é uma onda mesmo que vai contaminando e que as pessoas vão acreditando que é possível a maternidade e o trabalho, né? Acho que isso também é algo que a gente tem que sinalizar, porque já é difícil em casa o processo de amamentação, né, de manutenção dessa amamentação dos 6 meses, depois do primeiro ano, e depois até os 2 anos. Agora, quando você também trabalha fora, e considerando a vida aqui em São Paulo, com essas questões todas de deslocamento, eu achava que era muito impossível, mas depois que você coloca isso como um norte e você busca ferramentas para conseguir dar sustentação para essa meta, dá certo. Então, assim, é possível. E aí você começa a ver aí outras mães fazendo e é demais, você fica super realizado, né? É muito legal, porque você olha para a mãe e você fala, eu já estive no seu lugar, É, eu já passei com por isso, eu certeza. sei o que É, é, né? Então, brilha os olhos no falar mesmo e a sim. gente contagia mesmo quem está em Sim. volta. E é muito bonito isso, eu fico encantada por tudo isso. Na minha experiência com a TT, eu tive que oferecer para ela o leite no copinho por várias vezes, porque eu estava não estava conseguindo, estava com a mama bem Uhum, ferida, as ruas, uhum. e o copinho foi assim, foi O sensacional. alívio. Foi o É, alívio, e como você disse, muitas das mamadas eu falava assim, agora eu não quero sim, colocar ela para mamar, que nem sim. não consigo, tá É, doendo. E aí vinha com um copinho, e primeiro sim. dia causou uma certa estranheza, minha mãe estava aqui, Sim. mas ela vai tomar no copo, de repente ela falou, nossa, Sim. mesmo, né? Consegue? Que A minha incrível! sogra também assustou bastante com isso. E aí o marido conduzia melhor que eu, inclusive, né? E aí ele, não, vem cá, tá, deixa eu fazer. E então Uhum. foi um alívio para mim, e a gente É. saber que existe, né, que tem como, uma forma de fazer isso, de passar por isso Uhum. de uma forma mais leve nesses momentos, sem Sim, prejudicar a amamentação, é muito sim. bacana. Então, É, preciso a gente falar mesmo dos copinhos, do uso dos copinhos e de tudo que envolve amamentação, criação, e não só amamentação, de tudo, uhum. né? De De tudo, sim, sim. amamentação, de todas as experiências positivas que a gente passa e as difíceis também, para que a gente Uhum. seja cada vez mais transparente e possa ajudar as pessoas, Sim, porque o que a sim, gente está falando hoje, Dani, a gente já passou dessa fase, mas a mãe que está sim. ali querendo voltar ao Nossa. trabalho, isso Uhum. para ela é uma informação tão essencial e é Sim, mesmo, né? É tão sim. importante para ela, toda a informação é muito importante A quando ela gente está. nessa fase quer pedir demissão, a gente não quer mais a carreira, né? Acho que assim, pelo menos eu vivi isso. As minhas colegas de trabalho, assim, todo mundo acho que está no terceiro para o quarto mês, está acabando a licença, e fala, não, gente, não vou mais trabalhar, vou ficar aqui só com o bebê e tal. Mas aí, com todas as outras questões, você acaba voltando, mas vai encontrando um caminho, né, de conciliar. Assim, e aí eu queria só comentar uma coisa assim que eu acho interessante. A maior parte das vezes que caía é quando a gente faz a intervenção. Porque o bebê tá segurando aqui o copinho, aí dá uma desequilibrada, a gente já quer fazer a intervenção, né? É muito automático, a gente acha que é a gente que controla a coisa. Aí quando a gente vai pegar, é que cai, porque aí a criança ou ela assusta, ou aí ela solta porque você fez que ia pegar. Então, quanto é importante até hoje, né? Agora mesmo, a Antonella viu o copinho, ela já quis pegar e sair com ele. Aí a gente fez aqui, trocou o copo, mas ela derrubou porque a gente foi em cima. Então, assim, mesmo com 2 anos, a gente tem que se controlar para não ficar fazendo as intervenções desnecessárias, né? Lógico que quando você não vê que a criança está correndo nenhum risco, não precisa dessa intervenção. Então, quando derrubava, normalmente era porque a gente foi mexer e ela. Porque o controle da mãozinha e do tomar, assim, é muito natural. É muito legal. Então, assim, essa também é não uma dica, mas algo que eu identifico, sabe? Que quando ela derruba é porque a gente fez uma intervenção. É muito engraçado, a gente atrapalha. A gente atrapalha muito. Eu sempre gosto de falar, Dani, numa experiência que a gente teve no ano passado, no Dia dos Namorados aqui em casa, essa questão da gente atrapalhar. Eu sempre uso aqueles marcadores de lugar, né, para os Sim. copos aqui. E aí um dia a gente trocou a mesa de lugar, elas resolveram sentar no outro lugar e mudou só o lugar de ficar o copo.
né? O copo Uhum. ficou à direita, o copo ficou à esquerda nesse dia. As Ah. duas derramaram suco de uva na toalha branca. As duas. E aí eu achei aquilo assim estranho. Falei, ué, mas por que que uma derramou, a outra também? Aí fui ver que era só a Uhum. ordem. Então, assim, a gente Sim. trabalha É, isso, né? exato, exato. Então, E se aí a você gente achar olha para ruim, isso e fala, né? Tem que tomar aquele cuidado de também não falar assim, nossa, você derrubou, né? É o que você comentou com a gente na formação. Se é uma visita, a gente fala, nossa, deixa que eu limpo, não esquenta, essa toalha é velha e tal, não sei o quê. Agora, quando é dentro de casa, a gente já fala, pô, você não prestou atenção, nossa, nunca mais tinha derrubado, por que que você derrubou agora? E aí são todas frases que vão, né, tirando a confiança da criança, tirando a nossa confiança e a paz, inclusive, né, do ambiente, da então, eu enfim. sempre gosto muito desse exemplo nos cursos mesmo, Dani, que eu falo, trate seu filho como visita. Como que você É gosta de tratar verdade. a visita? Como que você trata a visita? Hum, Quer saber como dar autonomia para o bebê, para a criança, como hum, tratar ela bem? É só hum, colocar no lugar da visita, porque na visita a gente é hum. gentil, a gente é Gentil. A carinhoso, hospitalidade, né, se faz presente, assim. isso. Agora, com Hum, as crianças, a gente não é sim, gentil, não se é. coloca no lugar dela, a gente fala, não fala, Hum, imagina, tudo bem. Agora, com os nossos sim. filhos, né? Com os maiores, a gente dá Sim. bronca, a gente fala de novo, não É. acredito. Então, Uhum, vamos uhum. tratar as crianças como visitas, que aí a gente está Sim. tratando com amor, com amorosidade. Sim, né, com o acolhimento que eles precisam, né? Assim, toda vez que acontece um acidente, até comentei acho que com você que ela derrubou até hoje uma vez que ela quebrou um copo, porque todo mundo também olha com estranheza, porque acho que é uma mudança cultural, né? Então, as pessoas falam às vezes até assim, nossa, coitada, tá tomando no copo. Eu não entendo muito esses adjetivos que às vezes as pessoas dão. Também não. Mas, Que bom, porque eu coitada, também tá tomando sozinha, coitada, tá tomando no copo. E a única vez que ela derrubou, eu tentei refletir, assim, analisar o cenário, né? O que aconteceu aqui que ela derrubou? Como você comentou aí da mudança do lugar do marcador. Era um churrasco, ela comeu carne com a mão dela estava engordurada, ela foi segurar o copo e esse copo caiu e quebrou. Ou seja, isso poderia acontecer com qualquer um de nós. Não é só porque ela é criança ou porque, nossa, ela está com um copo de vidro nessa idade. Então, é muito interessante, assim, se a gente conseguisse, é lógico que às vezes no meio do caos, que não é sempre, que a gente também tá, né, super ok, às vezes você tá com correria para sair e tal, e a criança tem aquele tempo dela, mas se a gente parasse para refletir o que está acontecendo naquele cenário, a gente consegue perceber que muitas vezes é algo que aconteceria com qualquer um de nós, mas a gente responsabiliza a criança por ela ainda ser um bebê, por ela ainda ser uma criança. e aí a gente pune ela. Que aí a gente fala assim, não, Sim, eu não vou dar mais o copo para ela. Ela sim, acabou de quebrar, né? Então a gente sim, sim. pune a criança. E eu acho que Uhum. assim, você falou tudo, analisar o cenário do que É. está acontecendo, por que que aconteceu isso? Né? O que Sim, que sim. aconteceu que esse suco caiu na mesa, esse copo quebrou, analisar, Uhum. e aí você. Esse cenário analisado, ele te dá uma outra perspectiva, né? Uma Sim. outra E compartilhar com a criança também, né? Muitas vezes, quando acontece compartilhar. alguma situação assim, eu falo, olha, Antonella, você percebeu por que que caiu o copo? Né? A mãozinha estava com gordura, então o copo escorrega. E você tenta também, acho que, aproximar a criança dessa leitura de cenário também. Porque senão também Exato. aí, tudo bem, filha, vai para lá que a mamãe limpa. Mas é legal ela perceber, porque aí com o tempo ela vai aprendendo a usar o guardanapo, ela vai percebendo que ela tem que limpar a mão antes de pegar o copo, e assim acho que a gente vai se desenvolvendo juntas, né? E dando confiança e tendo confiança. E aí também acho que a comunidade que convive com essa criança também tem que acreditar. Né? Então, na hora do churrasco, meu marido virou e já falou assim: quebrou. Aí eu já, tá tudo bem, tudo bem. A gente já se olha para a gente conseguir ter essa calma, né? E não passar para ela essa pressão, assim, de que foi errado, de que ela fez algo que não era que a gente esperava dela. Né? Então, acho que também essa comunidade do entorno tem que acreditar e a gente tem que conversar sobre isso para a gente buscar confiança no coletivo. Exato, exato. Todo esse coletivo junto é que faz a diferença mesmo. E é isso, você vai educando e se educando ao mesmo Sim. tempo, né? Olha, a gente aprende a conversar fácil pelo olhar, já olha para não precisa Uhum. tanto, né? Não, tudo É bem, assim mesmo. vai Sim, sim, amenizando sim. tudo.
E dessa Sim. forma nós nos educamos e educamos eles também. Dani, eu queria falar um pouquinho sobre os copos. E eu quero Uhum. que você fique aí, porque eu tô te adorando Então, aqui comigo, tá tão bom. Não me deixa tá sozinha. bom, vamos lá. Quero até te perguntar também Hum, sobre. Me mandaram várias perguntas nos directs sobre as colheres uhum, dosadoras e tudo. Você chegou a uhum. conhecer essa colher? Você chegou a comprar? Me conta sua Então, eu comprei, experiência. né? Porque a gente compra tudo que a gente vê, porque a gente usa o Instagram e aí a gente vê milhares de coisas e a gente sai comprando. Mas assim, eu mostrava para as pessoas que iam usar, porque eu tinha o peito. As outras pessoas é que tinham que querer usar, né? Então, comprei aquela de plástico, comprei, nossa, tinha milhares de apetrechos aqui que hoje são brinquedos para ela, porque na verdade eu não tenho nem coragem de doar para ninguém, porque eu, enfim, não achei que para mim funcionou e para as pessoas, né, também não teve um encaminhamento disso. Mas eu comprei colher dosadora, comprei até aquela redinha, a Nutri da Antonella tá aí, meu Deus, sorte que eu não dei. Porque a gente busca informação, que a gente compra antes de ter o bebê, porque a gente já acha que a introdução alimentar já chegou, né, a criança tá na barriga. Comprei redinha, comprei colher, comprei mamadeira, comprei chupeta, não usei nada. Então, assim, outra dica, não compra nada, gente, porque você vai usar um copinho de vidro, é isso que você vai usar. Ótimo você falar nisso, porque quando eu falo para as pessoas que eu não comprei nada, Dani, não comprei Então, eu absolutamente comprei. nada. Então, a Carmen não comprou, tá vendo? A mãe que comprou tudo isso Sim, e não foi necessário, não precisou. não, Eu costumo falar o né? seguinte, não vou falar isso da colher, mas a Uhum. redinha, ela atrapalha o desenvolvimento, né? Sim, sem E aí eu dúvida. para os pais o seguinte, quer comprar a redinha, quer dar para o seu filho? Então faz o teste primeiro você. Pega É, seu redinho, toma né, você. sua manga, tô vendo uma manga que linda, pega sua manga, corta e leva para o trabalho e na hora do seu intervalo de Nossa, lanche você come na redinha. Se você é gostar e for bom, você horrível. compra, né? Você dá, Exato, exato. espera. Sim, Espera agora a colher, até de fato, comprar. ela para algumas pessoas, acho que ela pode ajudar, né? A colher, no começo também, para a criança poder desenvolver essa segurança, né? De buscar o leite, né? Esse movimento, eu acho que é válido. É que eu tive essa sorte, é a sorte que a gente fala, mas de ter uma escola que me apoiou já direto para o copo. Então, a gente não teve a fase da colher. A colher, ela é uma opção segura também, né? Uma opção Uhum, segura para que não haja o desmame. Então, ela pode ser uma alternativa em dar na colher. O que a gente precisa pensar na relação à colher é que não precisa ser a colher famosa que está vendendo, uma colher dosadora, uma colher com custos. Então, pode uhum. primeiro oferecer na colher que tem em casa, né? Se não sente confiança no copinho, ofereça na colher mesmo. A gente está tendo um chorinho ali. Eu não sabia se era minha ou se era sua, é isso que eu estava Era em dúvida. aqui, mas o marido chegou bem na hora, então ótimo. Podemos Eu tava continuar. pensando que era minha na vizinha, que tá tão pertinho. Falei, ixi, acho que tá É aqui. a CC mesmo. Então, que essa colher, que a gente pense antes de Sim, comprar essa colher, será que vai ser sim. necessário? Então, eu posso fazer, experimentar com a colher de casa, né? Sim, sem dúvida. Eu ofereço a colher de casa se eu não estou sentindo segura em oferecer no copinho. Uhum. Depois Sim, oferecer, né, ou investir até numa outra colher. Mas é uma sim, opção sim. segura, sim. Mas não comprem nada, porque a gente gasta muito dinheiro com muita coisa e eles precisam de muito pouco, assim, né? Impressionante. Realmente é aquela relação com o mais próximo da natureza, se a gente pensar nos indígenas, enfim, que não tem todos esses recursos, né? Então, lógico, tem coisas que trazem uma comodidade, mas quando a gente pensa em alimentação, quanto mais próximo do natural, menos investimento a gente tem que fazer em relação a itens e mais investimento talvez em formação, e aí em leitura, em um profissional. Então, hoje, se eu fosse escolher entre comprar redinha, colher dosadora, pratinhos com divisórias e etc., eu escolheria uma boa nutricionista para ser minha parceira nesse processo. Ah, Então, acho que que essa bom. é uma dica também, né? Uma Isso. impressão que eu tenho, assim, ter realmente um bom pediatra, uma boa nutricionista, substitui um monte de equipamentos enfim, é muito melhor, né? Que maravilhoso isso. Eu penso a mesma coisa aqui.
e faço isso com as meninas e valorizo muito os profissionais, porque é profissionais, as leituras, as informações mesmo. Mas então, quanto à colher, eu não tenho a experiência de usar a colher dosadora. E também quero até lembrar as pessoas que quando eu falo de colher dosadora, eu estou sempre falando voltado para amamentação, né? Nessa questão de o peito não tá ferido, ou a mãe voltou ao trabalho e que ela fique confiante, então que ela ofereça na colher ou no copinho, como achar necessário, mas sempre lembrando que é para isso, e não para alimentação da colher, né? Acho que a gente tem que estar com muito cuidado, tudo que a gente oferece, tudo que vai na boca do bebê, quais são as experiências que esse bebê vai ter com colher antes, né, da alimentação mesmo, dos sólidos, porque que as experiências sejam as melhores possíveis, né, antes. Então, voltado sempre à autonomia. Nem vou falar em colher para dar papinha, viu, gente? Isso aí não, Porque isso a gente nem vai discutir, a gente não vai dar bola, não vai dar ibope para esse assunto. Não vou mesmo. Mas eu queria falar, a Kátia do Instagram Baby Nutri, minha parceira, né? Parceira do Believe, ela me deu uma dica há alguns anos que é fantástica. Para quando a criança for tomar alguma coisa, algum líquido, na colher, que a colher não seja côncava demais, né? Evitar que a criança, que o bebê pegue a colher e raspar, né? Aquela coisa de Essa raspar. colher que você está mostrando é aquela de casa, normal. Essa é a de casa normal, que não é uma colher, parece, mas ela não é uma colher funda, tá vendo? Ela é mais rasa. Então, Tá. uma boa colher. Ou essa aqui. Eu não tenho nenhuma que seja funda. Tá. Mas evitar experiências ruins com a colher e essas colheres de raspar. Porque a gente passa a colher, imagino que passe, que é o quê? Que o bebê retire, né? Então, vai... Com todo jeitinho, sim, gente, é com todo jeitinho, mas a gente pode estar dando para a criança, para o bebê, uma experiência que talvez não seja legal. Então, pensar mesmo na autonomia, no que eu posso oferecer. O copinho, ele é mais seguro, ele é mais barato, mais acessível em praticamente quase todas as casas têm um copo, né? Então, cara, mas eu não tenho o copo ideal. Qual que é o copo ideal? Um copinho como esse, né? Um Copinho de copinho cachaça, aquele que a gente tem em casa, né, aquele que a gente pequenininho. usava antes das crianças, né? Isso, e que agora só tem água, não E é agora aguardente, não é água tem normal. água. Então, um copinho é esse aqui, um copinho pode ser de vidro, pode ser melhor que seja de vidro, ó, sempre abauladinho aqui, também pensando nessa experiência do bebê, né, no toque aqui, que seja o mais confortável possível, que seja pequeno, que o bebê consiga, né, com 7 meses, 8, segurar, então envolver, por isso ele precisa ser leve, ele precisa ser pequenininho e ele precisa ser transparente por alguns motivos, né, Dani? No início a gente vai oferecer aqui, colocar assim na boquinha do bebê e vai virar. Então, por que ele precisa ser transparente? Porque eu preciso ver, né, a quantidade de leite que está indo, como está chegando aqui na boca do bebê. E se tiver um copo que é isso aqui, esse aqui ainda é de acrílico, dá para ver, mas se eu tiver um copo puro, eu vou ficar tentando enxergar e não vai ser um manuseio legal. Então, por isso que o copo precisa ser transparente. E depois, que o bebê já está com 6, 7, 8 meses, por que esse copo tem que continuar sendo um copo transparente? Porque você imagina você, nós adultos, tomando alguma coisa que você não sabe o que é e que você não está vendo. Sim. Como ter controle disso, né? É uma coisa meio que às cegas. Então, Verdade. a criança também precisa ver o que ela está tomando. Ela precisa ter, com o tempo, ela vai tendo essa consciência de quantidade, do que derrama, né? Então, a gente precisa que o copo seja transparente. Eu falo isso muito. Sempre. A criança precisa tomar de bebê até, né, ela ter consciência de tudo isso, desses movimentos, sempre no copo transparente. Sempre em copos pequenos. Esse aqui é um modelo de copo de acrílico, também que é super legal, que para quem não se sente segura em orientar ou dar para o bebê ou para a criança um copo de vidro, que pelo menos seja parecido. Então, esse aqui é um de acrílico, que é fácil de encontrar nessas lojas de... Não sei como é que é por aí, Dani, mas aqui essas lojas
produtos importados. Sim. É bem comum aqui. Pode... Hoje aqui, Uhum. 199, enfim, a gente acha Isso. bastante esse aqui. Uhum. Esse aqui também é um excelente copo, Uhum. xícara também, pequeno, tá vendo? Bem Uhum. pequeno, não é muito Uhum. grande aqui. E Sim. ele também pode ser dado, tanto esse quanto esse, para bebês Uhum. também. Sim. Na falta do copo de dose, nós podemos oferecer esse. Uhum. E me conta como é que é o copo que a Antonella toma hoje. Se ela toma, Uhum. ela já toma no copo de vidro, em Uhum. todas as Uhum. refeições, sempre usou. Sim. Conta pra gente um É, a pouquinho. gente não, para nenhum tipo de bebida, a gente introduziu uma madeira, né? Então não era só a questão do leite materno, mas mesmo água, suco ela foi tomar um pouco mais para frente, água de coco, enfim, a gente usa o canudo de bambu, e aí ela toma com esse canudinho no coco mesmo, né? Que é como a gente toma, e a relação dela com o copo é muito natural também. Então, assim, ela pede o copo, ela pede a taça. Então, se a gente vai comer uma pizza e tomar um vinho numa taça, ela quer tomar água na taça. Porque faz parte, né, daquele momento. Por que que o dela vai ser o de plástico ou vai ser uma mamadeira? Eu percebi que, não sei se é por esse processo de ser desde bebezinha o uso do copo de vidro, veio num crescente. Hoje ela ainda toma no copinho, porque acho que ela desenvolveu uma relação afetiva com ele, né? Não é no dia a dia que você não dá conta de ficar tomando água nesse pouquinho aqui. Mas ela vê o copinho e ela já pega. Mas o uso de copos para outras bebidas, como água de coco, ou suco, ou mesmo água, é no copo de casa mesmo, copo grande, normal. E se a gente usar uma taça, ela vai tomar na taça. Se a gente, no café da manhã, toma o café na xícara, ela usa a xícara. Então, é como a gente, assim, é o que a gente usar, ela usa. No carro, obviamente, a gente coloca uma garrafinha com canudo. E mesmo assim, ela gosta mais daquela que a gente nem precisa comprar uma garrafinha, né, super cara. Ela quer a garrafinha de plástico mesmo, que você compra água, que tem um biquinho que você puxa e aí ela consegue controlar. Mas a gente tem uma garrafinha com o canudo no carro, porque aí é esse movimento mesmo de cair, enfim, então no carro não tem como. Mas em casa e nos lugares, então numa padaria, num restaurante, todo mundo também olha com estranheza. Acha assim uma. Ai, como ela é imprudente, né? Tá dando um copo de vidro, essa criança vai se machucar. Então, nos lugares também facilita demais, porque a gente tem que carregar menos coisa. Então, assim, Exato. esse uso dos talheres, dos copos, de ser o que tem nos lugares, a gente também não tem que ficar andando com um monte de tralha para cima e para baixo, né? Quando é um pouquinho menor, se fica assim ainda um pouco mais encanada, acho que é porque só tem uma, mas que higienização e tal, agora não, né? A criança caiu a colher, você assopra e continua. Mas no comecinho ali da introdução alimentar, eu até carregava também uns talheres de bambu, ainda tenho eles na bolsa, mas assim, diminui muito o que você tem que carregar, porque é o copo que tiver no lugar, é o talher que tiver no lugar, é o prato que tiver no lugar, né? Então isso ajuda também. Acho que é um processo legal. E uma coisa que você falou aí que eu acho fantástico é esse pertencimento que a criança tem, né? Então, assim, Uhum. meu pai e minha mãe estão tomando um vinho na taça, eu quero tomar minha Uhum. água na taça, eu quero É tomar isso aí. meu suco na taça. Então, muitas vezes Sim. eu saio com as meninas e aí vem o garçom e fala: Ah, você quer que eu traga um copinho de plástico, um copinho assim? Ah, ou Sim. retira a taça, a Tatá já me olha. Mamãe, levou a minha taça. Aí eu falo, volta aqui, Sim. taça. Isso já aconteceu com a gente várias vezes. Ah, É, quer trazer um outro copinho? Ela não precisa. Então, é é verdade. esse pertencimento que a criança pertence a tudo isso, né? Tudo isso está disponível para o adulto, por que que não pode estar para a criança? E o engraçado, assim, ele substitui por um copo de plástico, que aí eles não estão acostumados, e aí é mole, aí ela vai apertar e aí sim vai cair. Aí a pessoa ainda olha e fala assim, tá vendo? Se fosse de vidro, teria sido muito pior. Aí você fala, não, não é isso. É porque ela não tá acostumada a usar Ela esse está de acostumada com plástico, né? peso já, né? Ela já sente Sim. peso, ela já sabe o que é o vidro, ela já sabe como pegar. É diferente o que você pega num vidro, pega num plástico, né? É completamente Sim. diferente. E o se servir também, né? Acho que você, não sei se você tá com jarrinhas aí, que
que a gente Sim. também aprende bastante com você. Eu vejo assim, a Antonella também gosta muito de se servir. Então, ela quer pegar a jarrinha do chá e colocar no copinho. Então, assim, porque é o movimento que a gente faz também. Quando a gente senta para tomar café, a gente se serve. Aí, ela quer fazer Isso, também. ela quer pertencer a esse ambiente. As crianças, elas querem Sim, pertencer ao ambiente que os pais vivem. Elas querem fazer sim, como a família faz, né? E aí a gente sim. possibilita isso, dando essa autonomia para a criança. Eu peguei essa jarrinha, vou mostrar ela porque você comentou. Legal. Vou mostrar porque eu peguei só mesmo para colocar água. Olha aqui o tamaninho dessa jarrinha. Uhum. Eu vou Sim, comparar aqui ao copo. Ela é muito pequenininha, é uma pura. sim. Porque Uhum. até eu costumo levar essa jarrinha para os cursos e tudo, para crianças poder pegar, levantar, fazer o movimento e sentir que Uhum. ela consegue. E Isso ela é tão consegue. bacana. É, Então, ao invés é. da gente gastar lá com a redinha, com a colher dosadora para sopinha, porque para amamentação, se Sim, a mãe acha interessante, usa mesmo, né? sim. Agora, se a gente vai usar, comprar um monte de coisa, eu sempre falo, deixa para comprar essas coisas depois. Uhum. Porque aí Depois. investe uma jarrinha legal, Sim. menorzinha, leve, Uhum. parecida com o que a família tem, deixa a criança Uhum. servir. Quantas vezes por dia ela vai poder se servir à mesa, né? Então, Sim, ela sim, vai sim. cada vez pertencendo ao Uhum. ambiente, fazendo igual à família, e isso é maravilhoso Uhum. para a autonomia É. das E você crianças. percebe a realização deles, né, por essa conquista, assim. É, eu vejo que ela fica muito mais até concentrada naquele momento de alimentação quando ela pode vivenciar essas experiências. Então, quando ela coloca no copinho, eu vejo que ela toma a água ou o chá com mais vontade, assim. E tudo ela quer brindar, porque ela vê a gente também brindando. Então, Uhum. esse pertencimento ajuda demais até nesse processo de alimentação, que todo mundo, né, fala, nossa, depois dos 2 anos você vai ver, vai mudar tudo. Ela comia de tudo, agora não vai mais comer, ela não vai querer mais usar, parece que vai regredir, que a criança vai voltar para o zero. E não, o que eu tenho percebido é que é uma construção, e não é que aos 2 anos tudo para, pelo contrário, aos 2 anos a gente vai colhendo aquilo que a gente semeou, né, desde a amamentação, introdução alimentar e uso desses mecanismos aí que trazem a criança para o pertencimento do lar mesmo, né, da nossa rotina. E aí é legal porque quando a criança às vezes até não quer, não quer parar sentada e tudo, que a gente fala assim, vem cá, Uhum, você vai servir o seu prato. Oi? Vem, coloca você. Então é uma uhum, forma até da gente, esse pertencimento ele é uhum, tão forte, as crianças querem uhum, tanto ser como nós somos, né? uhum, sim. É muito sério isso, né? Quando a É, gente fala isso, me dá até um arrepio. Eles querem é, ser como nós somos o tempo todo. Então, sim, quando sim. eles Somos têm espelho, né? É inevitável, é o espelho. espelho, a gente é o espelho Uhum, o tempo todo. Eu tô falando isso aqui, tá vindo um uhum, monte de insight, cascatas aqui sobre, uhum, sobre isso. Mas nós somos tanto espelho que eles querem fazer o que a gente está fazendo o tempo todo. Então, quando eu ofereço uhum, para ele uma jarra, quando eu ofereço uma colher para ele comer, um copo que uhum. é parecido com o meu, eu estou falando para essa criança: você pode, Você né? Você pode, tem é. capacidade, você consegue, Uhum, eu confio uhum, em você, entendeu? E se sim, acontecer alguma coisa, tá tudo bem, tá acontece tudo bem. comigo, né? Comigo, Acontece sim. comigo, Uhum, acontece com é, você. Então, quando a gente confia assim, tem essa troca e a é, criança pode desenvolver essa autonomia que ela já sim. nasce com Uhum, ela, né? Que a criança já sim, nasce com a sim, autonomia. É gente que sim. vai lá e E vai facilita cortando. demais, né? E vai É, acho que é dando, legal mostrar para a criança que a gente é vulnerável também, né? Quando acontece com a gente, ela mesma fala, ih, caiu, ih, derrubou, e dá risada, ou pega o pano para ajudar, porque aí você mostra que o que acontece com ela acontece com você também. Porque, não sei, pelo menos a sensação que eu tenho é que a gente, enquanto adulto, olha para a criança sem um olhar de que ela é um ser humano, né? Ela parece que ela é alguma coisa ainda em construção, e que um dia ela vai ser humano. Então, a gente acha que eles não conseguem fazer nada, quando na verdade eles já são seres, né, indivíduos independentes com a sua autonomia, que eles precisam da gente nesse processo, mas se a gente acreditasse mais nisso, a gente olhasse para a criança e respeitasse ela enquanto indivíduo, também seria mais fácil. E se mostrar vulnerável, se colocar também numa condição de aprendiz,
para a criança, acho que facilita muito, porque aí ela não vai ter aquela pressão até maior, né, de sempre acertar, porque senão eu vou frustrar o meu pai e minha mãe. Não, eles também se sujam, eles também quebram copo, eles também derrubam a comida, né, então, assim, eu percebo aqui que ela dá risada, assim, quando eu derrubo alguma coisa, ou o pai, aí ela fala, ih, derrubou, xi, caiu, e aí é isso mesmo, para ela ver que todo mundo faz isso, e que ela é um indivíduo também, porque senão depois chega lá na vida adulta, não na vida adulta, mas sei lá, com 9, 10 anos, que eu vejo, sei lá, em pizzaria, em restaurantes, aí os pais começam a obrigar que a criança faça. Mas só que ela não aprendeu, né, ao longo desse processo. E aí, às vezes, até rola do tipo, nossa, olha o tamanho dela, ela já come sozinha, e você desse tamanho não come. Aí delega a Essa culpa para a criança comparação, que é maior. essa Né? Aí você comparação, fica até sem graça, que você fala, poxa, vamos sair daqui, porque é ruim para a criança que é maior e não faz, mas as pessoas não levam em consideração que elas não ajudaram nesse processo, né? E agora querem exigir que a criança com 9, 10 anos saiba, então, fazer tudo sozinha, né? essa comparação dá para a gente marcar uma live só para falar de comparação. Meu, Sim. é, mas a gente pensando em tudo isso, no pertencimento, né, em toda essa autonomia que a criança pode desenvolver e que ela realmente nasce com ela. Se a gente aproveitar esse cenário, aproveitar esse Uhum. ambiente, esse pertencimento da criança, essa criança, sem dúvida, vai crescer assim de uma maneira muito bacana. E eu queria falar um Sim. pouquinho também, Dani, Uhum. sobre o uso do copo no BLW. Uhum. Eu acho o copo tão fundamental, eu tenho vontade, assim, das pessoas têm... Nasce um bebê, eu acho que o copo devia ser o presente lá da maternidade, né? No início da alimentação das minhas filhas, eu sempre quis muito dar autonomia para elas, para a Catarina, né? No início, assim, eu pensava como que eu vou fazer para que ela tenha autonomia, para que ela é, tenha as melhores experiências, assim, com a alimentação e tudo. E eu me colocava muito no lugar dela e pensava assim, eu não queria que alguém colocasse comida na minha boca. Eu acho que esse negócio, quando a gente coloca comida na boca, dá uma Uhum. sensação hoje para mim, eu estou de alguma forma invalidada. Então, Uhum. eu não quero que ninguém coloque na minha boca, então não vou colocar na Uhum. boca dela por várias questões. Uhum. Mas eu pensava assim, e como que eu vou fazer para dar líquidos? E como que é o BLW? E como que eu vou Uhum. fazer para dar sopa? E aí eu olhei Uhum. assim, Uhum. tudo resolvido. Coloco na É. boca dela, ela toma sopinha. Né? Ai, que legal. O Uhum. maracujá, eu tenho até vídeos da Tatá. Uhum. Tatá, quando não tinha, que é a segunda fruta preferida dela é o maracujá, Uhum. e da Sofia também. Então, o Aqui maracujá também, né? A gente já trocou fotos. Aqui também é o maracujá purinho, né? maracujá Não acreditadinho. precisa de açúcar também. Não precisa Aqui de fica a açúcar, dica, né? isso. E não precisa nem da colher. Você pega a polpa, põe no Uhum. copinho, tudo bem Uhum. oferecer a colher quem quer. Mas Sim, você pode dar no copinho, né? Então, sim, sim, o sim. copinho, o uso do copinho no BLW, eu falo que o copinho ele auxilia muito na alimentação complementar. Então, eu Sim. usava muito copinho com as meninas, Uhum. para maracujá, para sopa, aquele Uhum. caldinho de feijão, que é Uhum. um costume Pudim de muito, feijão. Uhum. muito da minha mãe, da nossa família, de ter o caldinho de feijão. Então, Sim. era nesse copinho. Então, Sim. o BLW, o copinho só vem para Auxiliar, auxiliar verdade. essa autonomia do Sim, BLW. E sim. é maravilhoso, porque a gente não precisa inserir nada, né? A gente coloca Uhum. e eles Sim. vão em É. todos. E é incrível ver o movimento da língua, assim, né? É demais, porque você fala, nossa, como eles desenvolvem, assim, e aí essa transparência do copo, acho que também é legal porque dá essa segurança pra gente de Olha, eu termos acho que nós visita. temos visitas aqui. Já cansou, meu amor? Olha lá, a mamãe tá falando com as pessoas lá. Oi, oi Entrou todo menina, mundo aqui para encerrar a que live com a mamãe. delícia! Que Dani, então lindo, é isso. A gente já está tá realmente bom. encerrando mesmo, né? Sim. Você quer ver se tem pergunta, alguma coisa, ou depois responde? Vamos ver aqui as perguntas. A TT vai ficar aqui comigo, tá? Uhum. Ah, mas olha, já está acabando o tempo aqui.
depois a live não fica salva. Tem uma pergunta aqui da Camila. Camila, me chama em direct que eu vou responder para você, tá? Sobre o copo. Não vai dar tempo da gente responder porque já está acabando, senão a live Fechou. não fica salva, tá bom? Tá bom, Anne, tá bom. muito obrigada, eu adorei você aqui comigo, foi muito legal. Obrigada. Eu tenho certeza que você contribuiu muito com muitas Que pessoas que bom. estavam aqui na live, contando pra gente a sua história, a sua experiência, que é incrível. E você é uma mulher, uma mãe incrível. Obrigada, viu, por estar comigo. Eu que agradeço. Obrigada por todos os ensinamentos. O seu Instagram apareceu para mim com 7 meses da Antonella. E aí, desde então, melhorou ainda mais o meu acesso à informação, a conhecimento. Eu sou sua admiradora mesmo e sou fã do seu trabalho. E estou muito feliz de ter participado. Então, qualquer mãe também, se precisar de ajuda, alguma coisa que eu possa contribuir nesse processo, contem comigo também. Tá bom? Maravilhosa. Obrigada a todo mundo que está aí, ó. Fazer live é assim, com criança, em casa. Deixa eu só abrir aqui, porque a Antonella está aqui na porta. Rapidinho. Então tá. É desse jeito mesmo, pessoal. Eu agradeço a todo mundo que está aqui, que participou da live. Obrigada a vocês por todo carinho. Obrigada a você. Bom, Estamos olha aqui. Lá. Olha a Antonella! Dá um tchauzinho pra tu. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo, Antonella. Tchau.